E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani e esse aqui é o meu canal, Calfani Mimimi em Cima do Muro. Eu falo sobre temas diversos da atualidade e principalmente política, até porque a gente está em ano de eleição, né? Olha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa fuga do Bolsonaro e por que o Bolsonaro não vai ser Vasco. Além de separar um tópico em três partes, né? Falando primeiro por que o Bolsonaro não vai ser Vasco, depois sobre o desafio que o Alckmin fez ao Bolsonaro, chamando ele para uma conversa, né, para um debate, eles dois, e principalmente, eu acho que para finalizar, eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Olha, então, começando, o Bolsonaro não vai ser o Vasco, podem ficar tranquilos. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco ano passado, heroicamente, né, cara, aquele time lá conseguiu chegar na Libertadores, passou da fase eliminatória, chegou na fase de grupo, o que por aí já seria um milagre, né, cara? Eu, se eu pudesse, se fosse na época eu mirando alguém, eu tirava o time de campo. Não teria nem ido para as eliminatórias. Quem dirá para a fase de grupo? Faria igual o Santos, né, fez umas 2 ou 3 vezes, quando ele se classificou, mas não quis ir para a Libertadores, que achou que tinha mais coisa a perder, né? Então ele simplesmente não foi, né? Recusou. Eu acho que o Vasco deveria ter feito isso, mas não fez. Para nossa alegria. E foi só a diversão do Vasco na Libertadores. Foi um vexame atrás do outro. Muito show. Espero que ele faça isso mais vezes. Deveria ser obrigatório. O Vasco todo ano deveria ser obrigado a estar na Libertadores para poder divertir a gente. Agora falando sério, por que eu falei que o Bolsonaro não vai ser Vasco? Por quê? Porque o Bolsonaro já percebeu, ao contrário do Vasco, que ir para debate não é uma boa, não é legal. Essa não é a praia dele. Ele não tem cancha, ele não tem time suficiente para chegar no debate. Isso ele já percebeu. E além disso, ele já percebeu que ele já tem uma massa, uma quantidade de eleitores ou bolsominions, como queiram, que já vota nele independente daquilo que ele fale ou do debate que ele participe. E essa base já é o suficiente para que ele consiga chegar no segundo turno. Eu estou falando aí de um número que oscila de 20%, mais, menos, depende muito aí do meio da pesquisa, mas é suficiente, sem dúvida nenhuma, para que ele garanta o segundo turno. Então o Bolsonaro, já sabendo disso, e imaginando que, e ele sabe disso, né, que se ele for para um debate, principalmente com debatedores experientes, em grandes mídias, com grandes repórteres, ele provavelmente vai perder boa parte dos votos dele, porque ele não se preparou suficientemente para o debate. Isso é um fato. Muitas das vezes ele foi confrontado, o professor Vila que o diga, ele tropeçou diversas vezes. Ele demonstrou que ele não tem um conhecimento muito aprofundado de algumas coisas. Então, sim, ele está correto de não participar. Vou fazer uma análise bem política. Ele está correto de não participar. Assim como o Crivella, que também fugiu dos debates aqui no Rio de Janeiro e venceu, ele tem que fugir ao máximo. Por mais que ele seja chamado de covarde ou qualquer coisa do gênero, a malandragem dele está em saber que o público dele não liga para isso. Então, muito das pessoas, não vou falar 100%, mas muitos daqueles que estão votando no Bolsonaro não ligam para que ele expõe as ideias. Eles já gostam do Bolsonaro. Não é um tipo de voto que você faz pela lógica do candidato, faz pelo carisma. Isso acontece muito com o Lula também. Tem muita gente que adora a pessoa Lula, não necessariamente, como é que eu posso dizer, dos projetos em si, porque muitos sequer conhecem os projetos do Lula. Então, o que eu vou dizer referente a isso? É que, nesse momento, ele está fazendo o melhor. Por mais que ele tenha se comprometido a alguns debates, como o último que ele faltou, ou ele cancelou, que foi o da UOL, SBT e Folha de São Paulo, ou seja, 3 gigantes da mídia, e ele simplesmente não vai, ele percebeu que ia ter uma surra ali. Isso era fato. Eram pessoas que estavam muito bem preparadas e, infelizmente ou felizmente, o Bolsonaro dá motivo para apanhar. Então, quem tem motivo, aliás, é aquela frase, né? Quem tem medo. O Bolsonaro não é bobo. Partindo para a segunda parte aqui do podcast, eu vou falar sobre o quê? Sobre esse lance que aconteceu do Alckmin, do PSDB, né? Meio que tentar antagonizar esse debate, chamando o Bolsonaro para o debate. E fazendo uma análise bem política da coisa, tá correto o Bolsonaro de fugir de novo. Pô, mas fugir de novo? Cara. Debate, eles vão cruzar ideias. Primeiro que o Alckmin não tem o que perder. Está bem abaixo, está com 4%, 5%. Está melhor em São Paulo, mas está bem abaixo. E o Bolsonaro tem.
está à frente. Segundo, o Alckmin é um monstro dentro de um debate. Um monstro. Talvez hoje em dia a gente esteja falando de 3 grandes debatedores, que é o Lula, que esse aí provavelmente não vai participar, o Ciro Gomes, que esse é uma máquina de um debate, a retórica dele é fora de um contexto, é um cara de muita inteligência, e temos por incrível que pareça, o Alckmin. Por mais que a gente veja, quando vai ver jornal, qualquer coisa referente ao Alckmin, só ouve falar de corrupção, esse cara no debate, ele é peso pesado. E a favor dele, ele tem algo que o Bolsonaro não tem. Ele já tem números, o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro já foi vereador, como vereador, não chamou a atenção de ninguém, já foi deputado federal. E vamos dizer que depois da era Jean Willis, ele começou a chamar a atenção de muita gente. Aliás, foi depois da era Jean Willis que o Bolsonaro surgiu e realmente se tornou esse gigante que é hoje em dia, que pode até se tornar presidente do Brasil. Então, o Alckmin, percebendo que, vamos dizer, que o segundo turno vai ser, já é fato, que terá um candidato da esquerda, ele quer ser essa segunda opção. E para ser a segunda opção tem que tirar votos do Bolsonaro. E a melhor maneira que ele tem de fazer isso é justamente chamando ele para um debate. Porque ele pode tentar minimizar as acusações de corrupção, que não são poucas que ele tem, e justamente tentar nos pontos positivos e mostrar os números dele. Porque o Balco fez muita coisa em São Paulo, né? Porque a maior votação dele é em São Paulo. Entendeu? Então, o Bolsonaro ter fugido do Alckmin, vamos convenhamos, foi uma malandragem, foi uma inteligência, é algo covarde? Sim, mas politicamente falando, ele foi muito inteligente. Não deveria ter ido, não, porque se ele fosse, ele ia tomar uma surra e poderia perder muitos votos. Fez bem, como eu falei, o Bolsonaro não é Vasco da Gama. Se não aguenta, por que veio? Era melhor ter ido para a Libertadores. O Bolsonaro nem foi, ficou na praia dele, indo muito bem. Agora eu vou dar vou para a última parte do podcast, justamente dando eu acho que para mim é a principal, que é a minha opinião de eleitor. Eu sou eleitor do Bolsonaro? Não, eu não voto no Bolsonaro. Ah, porque eu odeio o Bolsonaro? Não. Ao contrário da maioria das pessoas que não votam no Bolsonaro, eu não estou entre aqueles 50% que não votam de jeito nenhum, que odeiam, que querem que ele morra. Não estou por aí. O que eu quero, na verdade, é um candidato que tem um bom plano de governo. E eu não vejo isso em hipótese nenhuma no Bolsonaro. Eu acho ele fraquíssimo nesse aspecto. Por mais que eu veja ele falando de coisas que muitas das vezes são meio até viajadas, tipo aquilo que ele fala do nióbio, mas eu não sei se ele pesquisou muito sobre o assunto. Quando ele fala de agronegócio, ele não se aprofunda referente a isso. Quando se fala de triplé macroeconômico, pô, isso aí ele viaja. E o que é pior, ele terceiriza totalmente, falando que quem sabe é o Paulo Guedes. Legal, ok, mas tipo assim, eu não vou votar no Paulo Guedes. A gente vai votar nele. Então é ele que tem que ter pelo menos a base daquilo que ele vai levar. Até porque vamos ver que o Paulo Guedes não vá, que o Paulo Guedes fique doente, que o Paulo Guedes morra. E aí, a gente vende o Brasil, como é que se resolve? Ele tem que ter um mínimo de discernimento sobre as coisas que ele quer fazer. E muito dos agora falando até pela minha curiosidade, muito daquilo que ele disse é interessante. Não vou ser advogado, não vou ser aquele cara que por não votar só consegue ver coisas negativas. Não, consigo ver coisas positivas. Então, sendo aqui o advogado diabo, o que eu vou falar? Olha, o projeto dele de lei, por exemplo, de um comprovante para votação, para que pudesse ser auditado as urnas eletrônicas, cara, isso é um básico, né? Eu acho que isso até é um beabá, mas foi ideia dele de querer fazer isso e é algo nota 10. Nota 10. É importante sim que a gente possa auditar, ter um mínimo de noção sobre aquilo que está ocorrendo, porque por mais que você às vezes até confie no resultado da eleição, mas se você não pode auditar, é meio que você acredita que possa haver fraude. E se tratando de política brasileira, a gente acredita nisso com força, porque realmente pode haver fraude. Então, nesse aspecto, o Bolsonaro tem um projeto interessante, mas isso não é um plano de governo. E vou falar de outro projeto bem interessante, militarizar o ensino. Falei, eu acho que a educação é o principal setor para qualquer gestor. O cara quer militarizar. Eu não sei como é que é fora do Rio de Janeiro, de maneira geral. Mas aqui no Rio de Janeiro, posso dizer que o ensino militar é bom, sim. Está num nível bem interessante, ao contrário do resto do ensino público que caiu. O ensino militar ali ainda tem uma qualidade bem interessante. Então, militarizar o ensino, assim, a grosso modo,
seria ok, pô, cara, legal, vamos investir na educação dessa forma. Mas como é que se faz isso? Me diz, Bolsonaro. Como é que você vai fazer com os municípios? Você vai tirar o poder deles e você que vai passar a assumir, no caso, o ensino, a federalização, porque o município tem a base do ensino. O segundo grau é feito pelos estados e também vai ser feito, no caso, pelo governo federal. O salário dos professores vai ser equivalente a um oficial militar? Será? Se for nesse aspecto, vai ser até bom, né? Porque vai ser a primeira vez que os professores vão ter realmente reconhecimento salarial. É isso que você está querendo dizer, Bolsonaro? E você vai simplesmente militarizar. E os colégios que não são militares são públicos e são excelentes, como por exemplo o Pedro II, que não perde nada para os colégios particulares e ganha da maioria deles. Um CAP da UERJ, que é top em ensino no Brasil. Então, eu queria entender um pouco mais a fundo. Então, simplesmente o Bolsonaro ele acaba jogando várias ideias muito populares, do jeito que a população gostaria de ouvir, com frases que são jargões de efeito, que funcionam do jeito que a população gostaria de ouvir, mas quando chega a hora de explicar, que ou seja, o debate, como isso vai ser feito, que é o principal, na verdade, é a parte que ele foge. Então, como eleitor, eu acho um absurdo ele fugir de um debate, assim como eu achei que o Crivella fugiu aqui no Rio de Janeiro. Se o cara está preparado, ele tem que demonstrar que está preparado. E aí eu vou destacar 2 pontos. Da militância dele. Porque a militância dele continua estando com ele mesmo ele fugindo de debate. Ao invés de pressionar, mandar e-mail, falar no Twitter, no Facebook, que ele costuma responder realmente, vai pedir, Bolsonaro, você está bem para ir para o segundo turno, para o segundo turno, porque você tem bastante votos. Mas se você não der aquele gap, não der esse pulozinho para conseguir um pouco mais, pegar um pouquinho daqueles 21% aí que não vão votar em ninguém, ou tirar alguma coisinha do Lula, alguma coisa da Marina, você vai para o segundo turno e só, acabou. Então, cara, aproveita, vai para o debate, mostra as suas ideias, ganha aqueles votos que faltam, para você poder ser nosso presidente. Poderiam pensar assim, porque eu não entendo, porque eles não se incomodam com o fato do presidente deles fugir de mostrar projetos de governo. Isso aí beira a loucura. Mas as pessoas que votam no Bolsonaro não votam pela razão, votam pelo coração, em sua maioria. E o outro fato é do próprio Bolsonaro, que assim como eu falei no primeiro caso, ele sabe que ele tem votos suficientes para tranquilamente para o segundo turno. Mas é só até para ir para o segundo turno, não tem votos para ganhar uma eleição. Ele tem consciência que a rejeição dele é a maior que tem, tirando do Lula, ou talvez até superando, não sei, mas está ali bem próximo. Você tem pessoas que não querem nem ouvir o nome dele. E se ele não for nos debates, realmente ele não vai ter voto nunca, porque muitas das pessoas que estão indecisas, que não votam em ninguém, já tem algum candidato e tal, elas só vão poder ter a chance de ouvir falar do Bolsonaro num debate, somente esses debates de grandes mídias, como por exemplo foi esse, que ele fugiu agora da UOL, da Folha de São Paulo, do SBT, entendeu? Porque é nesse debate que às vezes você não vai votar no Bolsonaro, mas você vai assistir o debate por causa do seu candidato. E é nessa que você vai acabar ouvindo o discurso do Bolsonaro e ele pode vir a fazer sentido para você. Então é uma oportunidade excelente de tentar lutar para realmente vencer a eleição. Se o plano do Bolsonaro é simplesmente chegar no segundo turno, cara, ele está indo muito bem, parabéns. Agora, se ele pretende ser presidente do Brasil, olha, ele vai ter que começar a botar a cara e mostrar que realmente ele é um mito, mas ali, no diálogo, com propostas, com ideias, explicando o como fazer, não só o que vai fazer, jogando frases de efeito. Até porque a gente sabe que depende muito daquilo que ele quer fazer, depende de uma Câmara, de um Senado, e a relação dele sempre foi péssima aí. E eu nunca vi ele fazer uma campanha sequer com toda a mídia que ele tem para pessoal, vamos eleger os nossos deputados. Pessoal, eleja o fulano de tal que é o nosso senador. Para quê? Para que quando ele chegue lá no poder, ele tenha um facilitado. Eu não sei, às vezes eu acho que o Bolsonaro é muito inexperiente mesmo. Mas faz parte. Já fiz aqui o meu comentário. Para todo mundo que ouviu até agora, muito obrigado. Gente, por favor, curte, compartilha, me dá uma moral, cara. No último vídeo que eu postei, pô, consegui 1000 views, já fiquei feliz pra caramba, cara. Eu nunca imaginei que ia chegar tão longe. Sério mesmo, até porque pela frequência que eu faço, que é de vez em nunca, nunca imaginei que ia chegar tanta gente a assistir. Se você ouviu até agora, cara,
curte, compartilha e dá uma bola. Até porque mais importante do que você assistir é você compartilhar. Se você achou legal, pô, cara, que bom seria que outras pessoas também tivessem essa oportunidade. Então compartilhe. Aquele abraço, Calfani e Mimimi em cima do muro e até a próxima.